Olá, boa noite a todas e todos que nos acompanham. Esse é o JTT Indigenista, uma produção que a gente faz desde o interior do estado de Santa Catarina, junto com o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, contando sempre com a retransmissão do Conselho de Missão entre Povos Indígenas, o COMIN, e aqui no suporte técnico, na produção do programa, também está a jornalista Júlia Sajorato. A gente sempre pede que vocês curtam, compartilhem, espalhem essa outra informação a respeito da vida e da luta dos povos indígenas do nosso Brasil. E hoje nós teremos, gente, uma nota de repúdio às declarações criminosas do coordenador regional da FUNAI no Amazonas, uma entrevista que a gente fez, inclusive, com o Francisco Loebens, da equipe de apoio aos povos indígenas livres do CIMI. Então, uma entrevista, a gente já agradece ao Francisco por todo o carinho com que ele nos recebeu também para essa entrevista. A gente traz ainda os dados da Covid-19 no contexto dos povos indígenas do Brasil, também uma matéria sobre as lideranças do sul do Brasil que estão se articulando para esse processo de lutas agora no mês de agosto também. Então, a gente fez uma entrevista com o cacique Euclides de Paula, do povo indígena Caingangue, da terra indígena Candóia, do Rio Grande do Sul. Também temos alguns versos, algumas reflexões do companheiro Roberto de Bigote, do CIMI-Sul, a respeito do frio, né, um escrito dele que tem como título Frio que faz doer a carne. Depois a gente mostra para vocês. Temos ainda uma nota da assessoria jurídica do CIMI sobre os retrocessos da decisão da Justiça Federal sobre a terra indígena Cantagalo do povo Guarani-Mibiá, no Rio Grande do Sul, e também a Justiça aí que determinou que a União e a FUNAI adotem medidas de proteção ao povo Chacriabá, além de uma reportagem que a gente traz também em primeira mão para vocês sobre nova lei de licenciamento ambiental e a destruição das políticas ambientais no Brasil. Então, uma série de reportagens que a gente vem produzindo, e essa é a primeira de muitas que a gente vai compartilhar com vocês também aqui no JTT Indigenista. Então, vou pedir para a Júlia colocar para a gente o primeiro link aqui também da matéria dessa noite. Vou contextualizar um pouquinho, essa matéria está, inclusive, no site aí do Conselho Indigenista Missionário, né, após o incêndio que destruiu parte da escola, a biblioteca, a Casa de Medicina Tradicional e outros espaços da aldeia Barreiro Preto, na terra indígena Chacriabá, no dia 24 de junho, então o Ministério Público Federal, ele ajuizou uma ação civil pública com pedido de tutela antecipada para que a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e a União adotassem medidas de proteção ao território tradicional Chacriabá. Então, o pedido ele foi deferido pela juíza Ana Carolina Campos Aguiar, da Justiça Federal de Janaúba, e nessa ação o Ministério Público Federal ele contextualiza os recorrentes conflitos decorrentes também da morosidade na demarcação do território e pleiteia ainda a tutela antecipada para que a União e a FUNAI sejam obrigadas a adotarem dentro de 48 horas um plano com medidas concretas de fiscalização e proteção dessa terra indígena, inclusive nas áreas ainda não demarcadas. Então, a decisão concedendo a tutela é do dia 15 de julho. A matéria completa da jornalista Adispésia e da assessoria de comunicação do CIMI, vocês conferem na página. Então, a gente vai mostrando aqui, mas também podemos deixar disponível aqui nos comentários para que vocês também possam compartilhar essa notícia. Bem, agora a gente vai acompanhar uma matéria sobre o processo de articulação das lideranças indígenas do sul do Brasil, que se preparam também para esse agosto indígena. Júlia, coloca para a gente, por favor. Diversas lideranças de diferentes povos indígenas da região sul do Brasil realizaram nos dias 23 e 24 de julho uma reunião na terra indígena Serrinha, a fim de garantir a organização das lideranças para os enfrentamentos e lutas desse próximo período, aliados ao dia 9 de agosto, o Dia Internacional dos Povos Indígenas, e a retomada do levante pela terra em Brasília, a partir do dia 22 de agosto, quando retorna a votação pelo STF o caso de repercussão geral sobre a tese do marco temporal. O pessoal sabe que a gente teve em Brasília, né, enfrentando a questão da PL 490, e no retorno, lá a gente soube que não houve o julgamento do marco temporal, então voltamos para nossas aldeias e resolvemos, então, se organizar para dia 25, conforme ficou marcado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então,
Através disso, a gente se organizou, fizemos uma grande reunião, uma grande assembleia na terra indígena do Serrinha, né? Onde a gente se organizou para enfrentarmos, né, o que é que vai acontecer com os povos indígenas a partir do dia 25 de agosto, onde será votado pelo Supremo Tribunal Federal, na pauta, né, dia 25, o grande tabu que a gente pode, se Deus quiser, quebrar esse tabu depois da Constituinte de 88. Então, né, a pauta foi a repercussão geral, onde participou o povo caigangue, o Guarani, né, os Xoclém de Ibirama, teve lideranças de Ibirama, cacique geral de Ibirama do povo Xoclém teve nesta reunião, né, e lideranças como Cretã, né, da APIB, Marciano da Arpim Sul, e pessoas também da área da saúde, como o nosso irmão Isaías, o coordenador do Polo Base de Passo Fundo também, né? Outro indígena, né? Então, a gente tratou a questão do marco temporal. Foi uma grande reunião, onde a gente acredita que saímos mais fortalecidos, e estratégias enfrentarmos o marco temporal que está aí nesses dias. Eu vejo com muita fé as comunidades, lideranças, os caciques, que fizeram uma grande assembleia, né? E eu, como coordenador do CEPI, né, do Caigangue, fiz essa convocação junto com o movimento indígena, o Luiz Salvador e o Isaías, né, do Condiz, que faz parte da saúde, né, do Conselho Distrital de Saúde Indígena. E saímos, eu acredito, teve pessoal de Porto Alegre, toda a região norte, né? Faltou algumas lideranças que, por motivo maior, não estiveram, mas 80% a 90% das lideranças, caciques, estiveram nessa grande reunião. Os nossos avós, nossos pais, lutaram para ter 2 artigos na Constituição brasileira, né? E essas 2 conquistas foi a maior conquista da história dos povos indígenas. E hoje, né, ele está prestes a ser destruído, né? É como se fosse brincadeira para o agronegócio, para a bancada ruralista, né? Para o governo. É a mesma coisa que brincar de matar indígena, né? É a mesma coisa de brincar de matar idosos, crianças, comunidades inteiras, que está posto hoje aí, né, nessa PL 490 e a repercussão geral. Está aí a fala, então, do cacique Deuclides, agradecer também, mandar o nosso abraço, por ele sempre estar disponível também, conversando aqui com a gente no JTT Indigenista. Muita força também aos povos desse período aí de agosto, que também se aproxima como um período de intensas lutas. A gente vai mostrando também, por meio do site da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da APIB, os dados da Covid-19, nesse contexto também da antipolítica do governo Bolsonaro. Estamos aí com 57.458 casos, né, de lideranças também de indígenas afetados desde o início da pandemia. São 1.151 mortes. Na semana passada, inclusive, a gente divulgou, estávamos com 1.137, agora já estamos com 1.151 mortes registradas. Além, é claro, dos 163 povos no Brasil atingidos diretamente por essa antipolítica nesse contexto da Covid-19. A gente segue também denunciando esse governo que é assassino, esse governo que é genocida. Vou pedir para a Júlia colocar aqui na tela para a gente também mais um conteúdo importante, uma matéria que a gente, uma nota que a gente publicou hoje da assessoria jurídica do CIMISUL sobre os retrocessos aí
da decisão da Justiça Federal sobre a terra indígena Cantagalo do povo Guarani Mibiá no Rio Grande do Sul. Então, para contextualizar para vocês, no último dia 28 de maio, o juiz federal Marcelo Denardi, ele julgou contra o povo Guarani Mibiá da terra indígena Cantagalo. Esta ação ela foi promovida pela FUNAI, que buscava a emissão na posse, ou seja, a retomada do território da comunidade em área já demarcada, uma vez que havia discordância também em relação ao valor da terra e a validade dos próprios títulos das pessoas candidatas a proprietárias. Então, a ação ela foi promovida pela FUNAI, que visava a retomada de toda a extensão da ocupação tradicional da comunidade, acabou tomando a proporção inversa, ou seja, se voltou contra a própria comunidade Guarani Mibiá, que nunca foi ouvida nos autos judiciais. Isso é bastante grave. Então, este caso, ele demonstra como que nem mesmo as terras indígenas já demarcadas estão protegidas de ataques. Apesar da terra já estar demarcada, a sentença judicial entendeu que a tese do marco temporal é aplicável ao caso da terra indígena Cantagalo, no sentido de que os documentos apresentados pela FUNAI nos autos, ou seja, os dados arqueológicos e o esbulho da terra que já tinha sido documentado, seriam insuficientes para caracterizar a tradicionalidade da área. Então, essa nota completa vocês conferem aí também no portal, né, no desacato.info. Isso nos remete a pensar ainda mais na importância também nesse mês de agosto do retorno aí ao caso da votação pela STF, do caso de repercussão geral sobre a tese do marco temporal. Por isso que a gente também tem que ficar, precisamos ficar bem atentos, né, a esse momento que também é simbólico, né, traz aí um contexto de ampliação ou não do genocídio dos povos indígenas no Brasil. Então, a gente vai deixar aqui também nos comentários para vocês a respeito dessa nota da assessoria jurídica do CIMI Regional Sul. E a gente apresenta agora também uma matéria, uma entrevista que nós fizemos com o Francisco Luebens, que é da equipe de apoio aos povos indígenas livres do CIMI, que conversou com a gente desde Manaus. Então, vou pedir para que a Júlia coloque aqui, por favor. O Conselho Indigenista Missionário, por meio de sua equipe de apoio aos povos indígenas livres, repudiou as declarações criminosas do coordenador regional da FUNAI, o tenente da Reserva do Exército, Henry Charles Lima da Silva, feitas no dia 23 de junho, em reunião com indígenas do povo Marubo, na aldeia Paulinho, no rio Ituí, na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. Durante a reunião, ele incentivou os indígenas Marubo à violência com o uso de armas de fogo contra um grupo indígena isolado, ato caracterizado como crime contra a humanidade, como solução para dirimir um conflito. Os povos indígenas isolados, hoje temos no Brasil informações sobre a existência de em torno de 115, 120 desses grupos isolados, né? Que, na verdade, são sobreviventes, né, de massacres, de muita violência, né, e que optaram, por isso, de se manterem numa situação de autonomia, de liberdade, fugindo dessa violência e também resguardando a sua liberdade em espaços normalmente distantes, né. E nós estamos falando aqui especificamente da realidade do Vale do Javari, e é onde existe a maior concentração desses povos isolados no mundo, né? Tem pelo menos 15 grupos isolados nessa região. E esses grupos têm mantido contato com os outros povos indígenas isolados, assim, historicamente, lá na região, e às vezes são relações conflitivas, mas eles, de fato, compartilham o mesmo território, né? E tem mantido esses isolados, as relações que eles têm mantido com outros povos são exatamente com os seus parentes povos que também, até pouco tempo atrás, viviam numa situação de isolamento. E, às vezes, geram tensões. Ultimamente, teve uma tensão muito grande entre um grupo indígena isolado e algumas comunidades Marubo no rio Ituí, teve uma aproximação do grupo isolado dessas aldeias Marubo, que gerou muita tensão, e inclusive as organizações e lideranças indígenas da região pediram o apoio da FUNAI para mediar essa situação, ver
os passos necessários para serem dados, né? Porque também existe uma consciência dos povos contatados no Vale do Javari que os povos isolados têm o direito de escolha, né, de manter a sua opção, então, contra o contato forçado, né? Por outro lado, tinha uma situação concreta aí de proximidade, de chegada na aldeia, né? E que gerou muita tensão e a FUNAI acabou se omitindo nesse conflito, né? E um pouco nesse contexto é que esse servidor, o chefe, né, o coordenador da coordenação regional da FUNAI do Vale do Javari, acabou fazendo essa declaração no sentido de incentivar, né, de forma absurda, né, que os indígenas Marubo usassem da violência, do uso das armas contra o grupo isolado para se defenderem, que é exatamente o contrário, né, do que se espera de um servidor da FUNAI, um órgão que tenha a função institucional de proteção dos povos indígenas e de suas terras, né? E por outro lado, é preciso dizer que também essas declarações elas se alinham com a atual política anti-indígena do governo federal, para a qual os povos indígenas não deveriam existir. E é uma política que estimula a violência, estimula a invasão dos seus territórios e acaba agindo diuturnamente para a destruição dos seus direitos. Uma política que, na verdade, propõe o fim dos povos indígenas, quer dizer, não reconhece a existência desses povos enquanto sujeitos históricos, né? E que age no sentido da destruição das culturas, da destruição dos direitos e, inclusive, da destruição da vida, né? E com esse incentivo à invasão dos seus territórios em relação aos isolados, isso é particularmente trágico, né? Porque, na verdade, o que o governo sinaliza e espera, né, é de que essa bandidagem dentro da terra indígena acabe por matar esses povos, né? E assim os seus territórios ficam liberados para serem usados aí pelos interesses econômicos aí e aí existe de fato uma política aí de desconstrução dos órgãos de fiscalização, de não demarcação de terras, de fragilização aí das frentes de proteção etnoambiental, que são bases especificamente para a proteção dos isolados, né? E a sinalização clara hoje de não respeitar, inclusive, o direito à opção que esses povos fizeram, né? Então, a sinalização para o contato forçado. Contato forçado é a primeira forma de quebrar a existência indígena e de se apropriar dos seus territórios. Então, ela vai na contramão de toda uma perspectiva própria dos povos indígenas como sujeitos e que historicamente tem sido desrespeitado, mas que a partir da luta e da resistência dos povos indígenas vinha se afirmando com conquistas importantes para que esses povos pudessem assegurar o seu futuro. E vem esse projeto, é um projeto de fato de morte e que tem a finalidade de se apropriar dos territórios indígenas, do espólio de suas terras, né? E de oferecer a exploração das riquezas naturais dentro dos territórios indígenas para terceiros, para justamente criminosos ambientais, inclusive genocidas. As nomeações de militares e de quadros desqualificados têm sido intencionais justamente para desconstruir toda a perspectiva de futuro dos povos indígenas. E aqui é preciso dizer também que o tenente Henri Lima da Silva continua à frente da coordenação regional do Vale do Javari, mesmo representando essa grave e continuada ameaça à vida dos povos da região, né? E isso torna o próprio governo corresponsável com as suas declarações de incentivo à violência e ao genocídio, né? E eu acho que é um momento delicado, importante. Acho que o movimento indígena está se articulando, se mobilizando cada vez mais, e eu acho que
essa é uma causa não só uma causa dos povos indígenas, é uma causa de todos e vale a pena todos os esforços para que, de fato, esses povos possam continuar existindo e possam continuar nos ensinando uma relação mais harmônica e de maior futuro com o ambiente em que vive e com a natureza. Obrigada, Francisco, um grande abraço para ti, por trazer, né, toda essa explicação a respeito dessa denúncia tão importante. Também nosso abraço ao Tiago Mioto, da assessoria de comunicação do CIMI, que ajudou a gente com o contato. Então, como é bom, né, quando esse trabalho também acontece coletivamente, a gente consegue trazer à tona essas denúncias também com mais detalhes para todas e todos que acompanham aqui o nosso JTT Indigenista. E agora, gente, nós vamos mostrar a primeira reportagem de uma série que nós estamos produzindo a respeito do avanço do capital aos territórios, à vida, ao meio ambiente, né? E essa primeira reportagem, ela traz como tema o projeto de lei que cria as novas regras para o licenciamento ambiental e que aumenta aí a flexibilização para a instalação de empreendimentos. Então, vou pedir para a Júlia colocar aqui, por favor. Matou 272 pessoas, destruiu casas da região do Córrego do Feijão e ainda provocou um enorme impacto ambiental. O projeto de lei 3.729 de 2004, que propõe a alteração das regras que regulamentam o licenciamento ambiental de empreendimentos no Brasil, aprovado pela Câmara dos Deputados em 13 de maio deste ano, é mais um projeto de grande interesse para a bancada ruralista. O projeto simplifica e flexibiliza os processos de licenciamento ambiental com a justificativa da necessidade de desburocratização e de agilidade nos processos a partir da ideia de que o licenciamento ambiental está travando o crescimento econômico do país. Em entrevista ao JTT Oeste, o engenheiro sanitarista e ambiental Joniel Decol comenta que uma das justificativas para a alteração da lei é o excesso de condicionantes nas licenças. Para ele, as condicionantes são fundamentais para que se garanta um ambiente equilibrado. Não são um problema. O que traz, basicamente, o projeto de lei é uma série de isenções. Então, diversos empreendimentos não irão mais, se caso for aprovado, não serão isentos do licenciamento ambiental, ou uma série de empreendimentos vão ter esse processo de licenciamento ambiental muito simplificado, que pode trazer um descontrole, né, na questão do licenciamento ambiental, e o licenciamento ambiental passa a não exercer a principal função que ele tem. Tem um empreendimento que causa um impacto ambiental elevado, ele precisa de um estudo ambiental complexo para que garanta que aquele empreendimento, na hora de ser instalado, ele deve garantir, além do crescimento econômico, ele deve garantir que esteja economia, mas também esteja qualidade para as pessoas que convivem naquele espaço ou naquela região, a questão da saúde e a questão todo o equilíbrio em si, que é bem amplo, né? Ela deve garantir que as pessoas que vivem no entorno tenham saúde e possam viver com uma qualidade de vida. É fundamental que os critérios de controle continuem efetivos, né? Não devem receber flexibilizações. Como uma lei geral de licenciamento ambiental, o mínimo que deve ser estruturado no texto base de uma lei geral de licenciamento ambiental é estabelecer regras gerais. Além dele não trazer, né, as regras gerais e os critérios técnicos para isso, ele atribui
joga para os estados e municípios. Então, fazer toda essa regulamentação, o município que tenha uma falta de regramento, as indústrias vão querer se alocar naqueles municípios. Maicon Ames, promotor de justiça titular da Promotoria Regional do Meio Ambiente do Ministério Público de Santa Catarina desde 2011, mestre em Direitos Fundamentais, atua na área ambiental há uma década e também é professor de Direito Ambiental. Ele comenta que após a criação da Constituição Federal de 1988, o conceito de desenvolvimento sustentável vem sendo trabalhado. Buscar o desenvolvimento da sociedade, mas de uma forma que não haja uma degradação que possa colocar sob risco a própria existência do ser humano neste planeta, né? Então nós tivemos um movimento muito forte na década de 80 e na década de 90, que resultaram em todo o mundo, inclusive no Brasil, nessas normas de proteção ambiental. Mas sempre uma norma aliada a um conceito de desenvolvimento sustentável, né, de você não impedir o desenvolvimento da sociedade, mas resguardar aquilo que é de interesse do ser humano, que é cuidar da sua casa, da sua morada, né? Quando eu falo casa aqui, é do planeta onde a gente vive. Então, essa abertura, essa flexibilização que está se buscando com o licenciamento ambiental no Brasil, ela inverte toda essa lógica, toda essa ideia que permeou essas discussões, né, nas décadas anteriores, de que você tenha que ter um cuidado, uma preservação maior. Porque como nós temos na legislação hoje, nós temos um sistema trifásico de licenciamento ambiental, por meio da licença ambiental prévia, que faz o estudo, faz análise do estudo do projeto que vai ser apresentado no empreendimento. Depois nós temos a licença ambiental de instalação, que acompanha se um estabelecimento foi licenciado de acordo com o projeto aprovado pelo órgão ambiental, e depois a licença ambiental de operação, que possibilita o início da operação da atividade, do empreendimento. Tudo isso busca a preservar, né, o meio ambiente de eventual poluição, porque depois que ocorre a poluição, para você buscar a recuperação é muito difícil, é muito complicado. Então você trabalha com o aspecto preventivo. O engenheiro Janiel Decol ainda destaca que em muitas situações a demora para a aprovação do licenciamento acontece pois muitos municípios não têm um corpo técnico bem estruturado na questão ambiental para agilizar esse processo. Segundo ele, empreendimentos maiores e menores têm processos de licenciamento diferentes. Os maiores precisam de um estudo de impacto ambiental mais elaborado para viabilizar sua instalação, já que este estudo visa garantir a qualidade e saúde ambiental e da população. Em São Miguel do Oeste atua o CONDER, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, criado para efetuar o licenciamento ambiental na região. Em São Miguel do Oeste, os municípios de toda a região aqui montaram um consórcio intermunicipal com a delegação de atribuição para efetuar o licenciamento das atividades. Então, nós temos dois órgãos aqui na nossa região, um órgão estadual e um órgão intermunicipal. São dois órgãos que têm possibilidade de pedir o licenciamento. E aí, conseguiu-se resolver com esses dois órgãos o problema da demora no licenciamento ambiental, porque isso também prejudica o empreendedor, né? Não queremos que isso ocorra. Então, hoje, com dois órgãos capacitados para fazer a análise, o procedimento é célere, ele é rápido, né? E você não causa uma subversão dessa ordem específica do licenciamento, que é você buscar a prevenção para impedir o dano. Então, existem outras maneiras de você corrigir o problema da demora no procedimento do licenciamento ambiental sem colocar em risco o meio ambiente. Porque aqui nós estamos falando de flora, nós estamos falando de fauna, que depois que sofreu um prejuízo, que sofreu um dano, pode ser um prejuízo irreparável. A gente não pode subverter essa ordem e dizer, vamos esperar acontecer o pior para depois tentar remediar. Não, o sistema preventivo ele funciona muito bem. Se o problema era falta de celeridade, você pode resolver
capacitando os órgãos ambientais, colocando mais servidores ou fazendo dúplice, como aconteceu aqui na nossa região, estadual e municipal, né? Existem outras formas de resolver o problema que não subvertendo a lógica, a ordem prevista hoje com relação ao licenciamento ambiental. Outra problemática do PL é a chamada licença ambiental por adesão e compromisso. Por meio dela, os empresários de baixo ou médio risco ambiental poderão declarar que cumprirão as leis ambientais. A gente vai possibilitar que o estabelecimento, a indústria, entre em operação e somente depois de constatado o dano é que vai haver uma atuação dos órgãos ambientais. Então a gente não vai mais trabalhar com o aspecto preventivo de impedir que haja uma contaminação dos nossos cursos hídricos, mananciais, mas sim que a gente vai passar a buscar a recuperação do dano que já foi causado. Então, sim, vai ter um prejuízo e vai ser um prejuízo para todo o Brasil. Não vai ser um prejuízo só para cidades grandes, pequenas, médias, vai ser um prejuízo geral, se houver a aprovação desse modelo que está tentando ser colocado do autolicenciamento. Na Amazônia, por exemplo, o impacto do desmatamento após a pavimentação dessas rodovias pode chegar até 50 quilômetros de cada lado da rodovia. Normalmente 20 km, mas pode chegar até 50 km. Então, você flexibilizar o controle desses órgãos a ponto de exigir simplesmente uma licença de adesão e compromisso, simplesmente é declarado que vai ser feito aquele melhoramento ou aquela pavimentação de uma via existente. Então, é emitida uma declaração que vai seguir o regulamento, certo, os controles ambientais, mas não se tem aquele controle devido que deve ter ou exigir alguns critérios para que isso ocorra, né? Até mesmo avaliar, será que é viável você melhorar aquela via, pavimentar aquela via em função do incentivo ao desmatamento? O projeto acaba ainda enfraquecendo o papel de diversos órgãos ambientais que hoje participam dos processos de licenciamento, como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a Fundação Nacional do Índio, por exemplo. Estes órgãos terão papel apenas opinativo, sem poder de decisão final. Além disso, a partir deste projeto, apenas terras indígenas demarcadas serão consideradas áreas de impacto, sem levar em consideração os inúmeros territórios que estão há anos em processo de demarcação, além de incontáveis comunidades em situação de acampamento ou retomada, já que os povos indígenas foram expulsos de seus territórios e hoje lutam por demarcação contra projetos como o Marco Temporal, por exemplo, que nega o direito originário dos povos. Então, todas essas áreas elas ficam fragilizadas, porque elas são matéria indígena, ela está em estudo, pode demorar um pouco ainda para ser aprovado, digamos, o limite dessa área, mas até que não for aprovada, ela não é considerada como uma área a ser avaliada como uma área de impacto, considerada como uma matéria indígena, né? Mas não vale para áreas de quilombolas, por exemplo, só áreas tituladas serão consideradas. O substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados dispensa a licença ambiental para obras de saneamento básico, de manutenção em estradas e portos, de distribuição de energia elétrica com baixa tensão, obras que sejam consideradas de porte insignificante pela autoridade licenciadora ou que não estejam listadas entre aquelas para as quais será exigido licenciamento. Decoll comenta sobre a gravidade da proposta de isenção de licença ambiental para obras de saneamento básico. E traz o projeto de lei em relação ao saneamento é bem complicado, porque obras de saneamento elas têm um impacto muito grande, porque você vai pensar uma estação de tratamento de esgoto, ela é uma obra complexa, ela é uma obra importante para o meio ambiente, mas o controle ambiental sobre essas obras deve ser mantido de forma rigorosa, porque esses empreendimentos devem funcionar de forma adequada para não jogar, digamos assim, efluentes que não tenham um devido tratamento para um corpo d'água, por um rio, por exemplo, vai acabar contaminando a água. A falta de saneamento em si não é devido a licenciamento ambiental ter muitos critérios rigorosos. A solução para ter saneamento não é você flexibilizar os controles ambientais, é você priorizar obras de saneamento. O que o projeto de lei está trazendo estudos de impactos ambientais, eles somente serão realizados em casos excepcionais.
em casos de obras de saneamento. Então, o estudo de impacto ambiental é um estudo que abrange mais critérios, é um estudo mais complexo, então é um estudo que tem um controle maior, o órgão ambiental tem um controle maior sobre o que está acontecendo naquele empreendimento. Então, você não exigir um estudo de impacto ambiental de uma obra de saneamento, além do órgão ambiental não ter informações, ter menos informações sobre as obras, empreendimentos que vão surgir, em virtude disso, o órgão ambiental vai ter um menor controle sobre isso, vai ter menor controle sobre o saneamento do país, sobre água, esgoto, enfim. Basta um ou dois de grande empreendimento de saneamento fazer uma obra mal executada que ocorre algum impacto ambiental, o estrago é grande, né? Várias tragédias ambientais já ocorrem no país, mesmo com controle ambiental, né? A gente vê Brumadinho, por exemplo, um exemplo, que é uma barragem que atingiu mais de 200 pessoas, né? Acabaram morrendo em virtude da barragem ali da mineradora ter estourado e gerado um grande impacto ambiental que dura até hoje. Então, a área lá está degradada, boa parte dela ainda não se recuperou. O projeto de lei tramita em regime de urgência e aguarda apreciação pelo Senado Federal. O promotor Maico Rames destaca que, caso seja aprovado, ainda cabe questionamento da constitucionalidade da lei pelo Supremo Tribunal Federal. Esses são mecanismos que foram previstos nos nossos meios jurídicos em virtude das atrocidades cometidas pelas leis alemãs do regime nazista durante a Segunda Guerra. A gente conhece bem a história, né? Posteriormente foram julgados nazistas pelas atrocidades cometidas, principalmente pelo extermínio dos judeus, né, pelo massacre, pela mortandade em massa de judeus, e muitos deles alegaram que só estavam cumprindo a legislação. Então existe essa situação, esse é um problema real, e essa foi a forma que se buscou para se tentar resolver esse problema. Esperamos que não haja necessidade de acionar o STF, mas se for aprovada uma lei que fere o meio ambiente, terá que ser buscado pelos órgãos legitimados, né, dentre eles o Ministério Público, uma declaração de inconstitucionalidade para invalidar a vigência dessa lei no ordenamento jurídico. Em maio, 9 ex-ministros do Meio Ambiente assinaram um manifesto contrário ao PL. Entidades da sociedade civil, como a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, o Observatório do Clima, a Associação Brasileira de Antropologia, a Frente Parlamentar Ambientalista, o Instituto Socioambiental, a WWF Brasil, SOS Mata Atlântica, Greenpeace e a Abrasco, além de diversos movimentos sociais, também têm se manifestado. Dentre eles, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Comissão Guarani Rivirupá, a Comissão Pastoral da Terra, a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, o Movimento dos Atingidos por Barragens, Movimento dos Pequenos Agricultores, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Movimento de Mulheres Camponesas, dentre outros. Muito bem, gente. Com esse conteúdo, nós vamos encerrando também o nosso JTT Indigenista, mas gostaríamos de trazer presente aqui um texto, algumas reflexões também a respeito do que representa o frio para os povos do sul do Brasil nesse momento. Esse é um texto do companheiro Roberto Libigotti, do CIMI-Sul, interpretado por mim e também pela jornalista Júlia Sajorato, que está aqui no suporte com a gente. Mas antes de a gente fazer a leitura desse texto, eu gostaria que a gente mostrasse aqui um vídeo que foi registrado em Campo Molhado, na terra Mibiá-Guarani, no município de Barra do Ouro, no Rio Grande do Sul. Então, eu vou pedir para a Júlia colocar e depois a gente faz a leitura. Neve tá caindo muito. Tá louco, vamos neve. O frio e a neve chegaram, mas os povos indígenas resistem e seguem na luta também por justiça e construindo o bem viver. Frio que faz doer a carne. A onda de frio que chegou nas regiões sul e sudeste do Brasil
vem sendo celebrada por turistas e por aqueles que sobrevivem do turismo. Mas assim como é celebrado, deve provocar a reflexão sobre o outro, sobre aquele que não tem como se proteger, se agasalhar e repousar o corpo sobre um colchão debaixo de um teto. O frio, como esse de fins de julho, nos diz que não podemos admitir pessoas sem cobertor, sem teto, sem terra, sem emprego, sem seus direitos à cidadania. O frio, como esse de fins de julho, nos diz que devemos nos indignar com a injustiça do abandono daquele irmão, daquela irmã que não tem onde e nem como se proteger do frio. O frio como esse de fins de julho deve nos provocar a lutar contra aqueles que promovem, financiam e se beneficiam com as injustiças e com as desigualdades. O frio, como esse de fins de julho, deve nos convocar a exigir daqueles que nos governam a executar ações para a cidadania e promoção dos direitos humanos. O frio como esse de fins de julho nos chama a atenção para que sejam denunciados todos aqueles que agem com desprezo e desdenham da dor daquele que sofre. O frio, como esse de fins de julho, deveria despertar sentimentos de fraternidade para o outro, para aquele que sente a dor do frio no corpo e na alma. O frio como esse de fins de julho também nos faz enxergar aqueles que são solidários e estão lá, nas ruas, nas praças e viadutos, servindo e acolhendo o outro em situação de vulnerabilidade. O frio, como esse de fins de julho, nos faz perceber que há irmãos e irmãs, os que não estão do lado de dentro dos templos das portas fechadas, do lado de dentro dos palácios inacessíveis, do lado de dentro das mansões protegidas por seguranças privadas e públicas, que acreditam no bem viver a caminho. O frio, como esse de fins de julho, é um grito de lamento. O frio também dói. O frio também mata.